Então, hoje, dia 15 de setembro, nossa aula de introdução ao campo da história, né, da turma da noite, do primeiro ano. Começar falando, né, gente, do trabalho aí da semana que vem, que eu estou olhando aqui de novo. Pelo que eu vi aqui, tem 12 respostas, alguns já colocaram a dupla, tudo bem, pode colocar, não tem problema, daí um só da dupla, né, registra. Só tome cuidado daquilo que eu falei, né, para ter sempre, no mínimo, sempre 2 pessoas, né, para cada parte. Se chegar a um ponto de tiver, né, 20 pessoas, aí sim, daí pode repetir até 3, né, mas no caso, para ser sempre 2 pessoas, não sei se vai ter 20 pessoas no caso, né, que estão fazendo agora a disciplina, mas para garantir, no caso, uma pessoa, né, ou 2, enfim, que vai apresentar, tá? Sobre a apresentação em si, tá? Não é nada complicado, não precisa fazer PowerPoint, coisa assim, não precisa elaborar, tá? Só, né, estudem o texto, leiam, e é para falar mesmo apresentar o que a autora, né, tá colocando no texto ali, tá? Bem tranquilo, assim, tá? Depois, mais para frente, a gente pode complicar um pouquinho mais, tá? Mas por enquanto é só realmente, né, apresentar o que a autora escreveu ali, tá? Professora Algária Matos. Vamos ler uma mulher dessa vez, né? Entre outros que a gente vai ler aí na disciplina também. Tá? Alguém tem alguma dúvida ainda sobre esse trabalho? Não tem problema, pode falar. Não, a gente não se preocupem, tá? É tranquilo. A avaliação, né? Eu sei que vocês estão começando agora, não se preocupem, não vou querer que vocês, né, apresentem como uma pessoa que está no terceiro, quarto ano, tá, gente? Não se estressem com isso, tá? Assim, é questão de ler, estudar direitinho o texto e vir aqui falar, tá? O que entendeu ali, o que leu, enfim, tá? Não é nada, assim, muito misterioso, tá? Eu vou pedir que vocês falem, né, assim, de preferência, porque não tem como ficar digitando aqui no chat, aí vocês têm que abrir o microfone e falar, tá? A câmera aí é opcional, tá? Só realmente abrir o microfone e falar, tá? Ah, não, eu não, assim, poderá com alguma questão na hora, se for, né, sobre o texto, não se preocupem que se eu perguntar, não vai ser nada que vocês não teriam condições de responder, tá? Não se apavorem com isso. Mas, em geral, assim, se uns quiserem perguntar para os outros também, tá? Não, assim, em princípio, não sei, vai depender da apresentação na hora, né? Poderia, simples, assim, lembrar vocês de alguma questão, talvez que na hora que não lembram, estão falando, alguma coisa assim, sabe? De, tipo, sim, pode. Uhum. Ele já é pequenininho o texto, mas vocês podem dividir, né? Cada um fala algum ponto, né? Do texto. Já teve alguma apresentação ou ainda não? Nas outras disciplinas. Estão virgens ainda! Que legal! Nossa, vai ficar gravado isso aí ainda. Não, então vocês vão lembrar bem, viu? Vai ser bom. Vocês não vão esquecer dessa. Ah, sim. Vocês vão ter muitas e muitas pela frente, tá, gente? Não se preocupem. É a primeira vez sempre é difícil, né?
Mas não se preocupem, que eu sou bem tranquila. E sorte que vai ser comigo, viu? Não se, não fiquem nervosos, tá? Não precisa ficar nervoso. Não vou cobrar, né, demais de vocês, não, não fiquem nervosos, não tem porquê, tá? É todo mundo aqui, os colegas estão aprendendo, tá? E eu não vou aqui ficar, né, não, sou a professora menos arrogante que vocês vão achar aqui na faculdade. Então não se preocupem quanto a isso, tá? E é assim na vida, né? A gente vai, né, começando a trilhar esse caminho, né? Então, aham, muito legal também, fico feliz de saber. Também vou lembrar isso, né? Assim como vocês. Então, mas se der alguma dúvida, alguma coisa, tá? Podem escrever, enfim, né? Se ainda tiver alguma dúvida, mas é só falar o que está no texto, tranquilo, não precisa, né, fazer nenhum PowerPoint nem nada, tá? Só falar mesmo. Se quiserem dar uma pesquisada sobre a vida da autora, né? Sempre é legal. Vocês estão vendo, né, que a gente já falou em outras aulas, né, que é importante a gente conhecer, né, quem é o historiador e a historiadora que estão escrevendo, né, essas coisas. Isso, sim, sim, é professora, né? Bulgária Matos, tá? E vocês viram, né? O texto está ali, tudo certo, tá? Mas se ainda ficar com alguma dúvida, tá? Só entrar em contato. Bom, hoje sim é que é o Hobsbawm. Alguém perguntou ali se era sobre o Hobsbawm. Não, hoje que é sobre o Hobsbawm, né? Na aula que vem, que é a apresentação daí, tá? E vocês se preparem para falar. Não é muita coisa, não, gente. Assim, 5 minutos assim, de cada parte, porque, né, para dar tempo de todo mundo falar aí, é uma coisa rápida, tá? Não, não se preparem tantas coisas. Pensem que vocês vão conseguir, né? Se quiserem dar uma treinadinha sozinhos e tal, né? Tipo assim, ver quanto tempo mais vocês vão falar. Sempre é bom, tá? Isso vocês vão ver que vai ser uma constante, né? Depois, se vocês forem, por exemplo, né, apresentar um trabalho acadêmico, por exemplo, num evento, né? Sempre tem um tempo que eles te dão e tu não pode passar, né? Então, às vezes dão 10 minutos, 15 minutos. E tu tem um monte de coisa para falar, né? Não, mas não dá, tu tem que te programar para falar, né? Aí o poder de síntese, assim, naqueles minutos, né? Então, assim, eu sempre gosto de treinar já vocês para essas situações, assim, né? E é muito bom, vocês vão ver que é bom quando acontecer alguma coisa assim para valer, vocês vão estar, né, preparados. E é começando assim devagarinho que, né, vocês vão ver. Né, eu não tô com Whats aí, mas é aquele link lá, gente. Eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu até posso colar aqui o link da reunião aqui na conversa. Peraí só um pouquinho. E depois vocês podem mandar para ele. Ó. É esse link aqui, ó. Se quiserem mandar para ele, tá? Certo, então vou começar a falar do Hobsbawm. Tá ok a apresentação aí, né, gente?
podem confirmar só para mim? Certo, obrigada. Então, queria perguntar se vocês já tinham ouvido falar desse historiador Eric Hobsbawm? Alguns, pelo menos. E não é vergonha se não ouviram falar, tá, gente? Só por curiosidade. Uhum. O que tu ouviu falar, André? João, se quiserem comentar, pode abrir o microfone e falar, sim. Já é um treino aí, ó. Na escola, na faculdade, ou leram alguma coisa, sei lá, na internet. Por curiosidade, eu queria saber. Hum, uhum. Rosemary falou para vocês já. Uhum. Que texto vocês leram dele, estudaram, enfim? Ah, então eu mesmo. Mas não é o mesmo capítulo que a gente vai, né, falar hoje, né? Bom, que aqui eu coloquei, né, lá para vocês acessarem o livro todo, mas era só para ler uma partezinha lá é o prefácio, capítulo 4. Alguém leu o texto de aula? Uhum, foi. Eu vou pedir trabalho sobre isso, escrito, tá, gente? Eu já tinha falado. Só assim, estão lendo agora, vocês vão ter que ler depois. E vai acumular coisas, tá? Vai ficar. É bom que vocês já vão lendo, tá? Então, nosso querido Eric Hobsbawm, um dos historiadores mais importantes aí do século XX, né? Essa aqui é a fotinha dele. Ele tem origem judaica, né? Família judaica. Nasceu em 1917, nasceu no Egito, mas naquela época estava sob controle britânico, então ele tinha, né, enfim, dupla nacionalidade, né? Ele também era britânico, no caso, né? E viveu, né, grande parte da vida dele na Inglaterra mesmo. E faleceu em 2012. Então, faz 8 anos já, enfim, lembro, nossa, foi bem uma comoção, né? Quando essas pessoas conhecidas, né, e não só historiadores, mas, né, pessoas assim, que têm uma relevância social, né? Claro que no caso dele ainda mais, porque foi um autor importante que a gente já está sempre. Sim, eu disse, ele é de família judaica, né? A origem dele. Sim, 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 marxista, né? Então, é importante quando uma pessoa dessa, né, enfim, falece, me lembro que foi muito, nossa, muito, muito falado na época. Mas então, né, como a gente tem visto, é importante a gente saber minimamente, né, um pouco da vida, né, a, a vida dos autores que a gente lê, né, enfim. Não sei, ele de onde se ele, assim, era praticante, eu acho que não, mas era aquela coisa judaica, de tradição judaica, assim, não que ele fosse, né, seguidor da religião, enfim. Então, a característica do Hobsbawm, assim como outros, né, historiadores britânicos aí no século XX, é que eles, né, seguem muito a proposta do Marx, né, do Karl Marx,
o tipo de análise proposto por ele, né, que se chama aí o materialismo histórico, né, a análise materialista da história, que vai ter aí como conceito básico a questão da luta de classes. Não só esse, tá? De outros conceitos, enfim, mas, e eu acho, né, eu pessoalmente acho que esse conceito, talvez é o mais importante do que o Marx deixou, pelo menos para mim, a minha trajetória, tanto pessoal como quanto historiadora, eu acho importante. Eu vejo luta de classes o tempo todo, né, em tudo, eu acho que quando você toma consciência, né, do seu lugar na sociedade, no mundo, e se você é uma pessoa que observa, né, o que está acontecendo ao seu redor, é impossível você não enxergar, né, a luta de classes. Outra influência também do Hobsbawm é que ele fazia história chamada história total, né, ele tem várias obras nessa linha, que vai pegar e vai analisar, né, os fatos, os eventos que ele vai analisar sobre vários aspectos, né, aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais, especialmente aqueles livros chamados As Eras. Eu mandei para vocês, tá? Eu não sei se estava dando, acho que problema naquele link. Eu coloquei lá no Moodle um link para uma pasta de livros do Hobsbawm. Estava dando, acho que problema porque é do Mega e aí tu tem que ter a extensão do Mega, enfim. Mas aí eu acertei o link, tanto que hoje de manhã até 4 da manhã o pessoal entrou e deu certinho, tá? Até se depois queria que vocês entrassem, né, e me confirmassem, enfim, se deu certo, porque ele estava como se fosse mais, saía a extensão, aqui, o Mega, ele funciona melhor se tu tem uma extensão no computador, mas com esse link que eu coloquei, eu acho que vai ficar mais fácil, tá? É um drive que tem os principais livros dele. E aí, né, os temas que ele estudou ao longo da vida, que tem a ver muito com movimentos sociais, estudo dos trabalhadores, mundos do trabalho, por exemplo, né, os trabalhadores, mas também a questão da invenção das tradições, né, que é o título de um livro importante dele, a questão do nacionalismo, né, as nações e nacionalismos também, como que essa ideia de nacionalismo influenciou tanto, né, e ainda influencia as decisões, os acontecimentos políticos, enfim. E essas obras muito interessantes que ele tem, de análise bem assim ampla, que são as eras, né? As era da Revolução, era do Capital, depois era do Império, era dos Impérios. E tem um livro que eu considero que eu gosto mais, que é a Era dos Extremos, que é sobre o século XX. O Hobsbawm, ele teve, né, a felicidade ou não, enfim, de viver, né, praticamente, assim, pegar uma boa parte do século XX, ele viveu de fato, né, não é, assim, algo como a gente aqui, né, sabe da Segunda Guerra Mundial porque estuda sobre isso, né, mas no caso dele, ele estava vivo, né, ele vivenciou de alguma forma, né, enfim, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, sabe, todos esses eventos, assim, dos anos 60, lá, a questão dos movimentos sociais, direitos civis nos Estados Unidos, enfim, né, ele acompanhou, assim, os principais acontecimentos do mundo, porque ele estava vivo, né, então, assim, a obra dele, já mais madura, né, ela também deixa transparecer isso, né, e recomendo muito, assim, que, né, quiserem, gostarem do texto dele, especialmente esse da Era dos Extremos, é muito bom de ler, muito tranquilo, assim, a linguagem muito boa, ele escrevia muito bem, e muito irônico, assim, tem umas tiradas engraçadas, um humor, assim, muito fino, inteligente, assim, muito, muito bom de ler o livro, assim, e deixa entrever um pouco isso também, a vivência dele, né, não só, assim, um cara que estudou e sabe um monte do passado, mas que também, né, a análise dele carrega nessa questão dele ter vivenciado, né. Hã,
Então, esse livro, né, que se chama Sobre a História, ele vai ser um conjunto aí de capítulos, né, se eu não me engano é 16 capítulos, que vai juntar aí, né, um período aí de 50 anos de reflexões dele como historiador. Então, vai ser alguns artigos, na verdade, a maioria já tinha sido publicados, outros que ele, né, trouxe originais ali, e ele vai tratar uma série de questões, né? Então, justamente, é uma obra que ele escreveu ali, como eu disse, já tinham sido publicados, mas que ele reuniu né, e montou o livro pelos anos 90, né? No Brasil, ele foi traduzido em 97. Eu tenho até a edição desse livro, mas a minha edição acho que é 2006, 2007, alguma coisa assim. Já faz um tempinho que ele foi traduzido. Então, assim, ele já estava maduro, né? Ele já tinha lá os seus 70 anos, em torno disso, né? Então, já tem uma análise ali bem potente, vamos dizer assim. Então, ele resolveu publicar isso. Esse livro, basicamente, são as reflexões teóricas dele sobre a história, né? Então, entre os problemas ali, a questão dos usos e abusos da história, né? A gente vem falando disso, né? Quanto os governos usam a história, né? As sociedades usam, enfim. E muitas vezes usam e abusam, né? Para fins vários aí, né? A importância da história, né? O valor para outras disciplinas também, né? A importância até no sentido de uma interdisciplinaridade. Também esses textos vão pensar o que tem acontecido entre os historiadores e outros pesquisadores acadêmicos do passado e uma crítica ao pós-modernismo. Né? Então, assim, ele está seguindo a visão materialista da história, que é a visão marxista. E aí nós vamos ver que tem uma grande diferença entre a visão que a gente viu na aula passada, que é a visão, né, de que, lembrando aí do Durval, né, Muniz de Albuquerque, que ele, né, é um dos representantes, não é só ele, tá, tem toda uma corrente, enfim, que pensa essa ideia de história como invenção, como arte, como a gente viu, né, construção humana, no sentido de que tudo é construção humana. E não acredita muito nessa ideia de materialidade, assim, como o marxismo acredita, né, porque o marxismo ele vem do século XIX, né, então ele ainda tem essa questão assim de separar, né, o mundo físico do mundo das ideias, a questão da materialidade, existe uma materialidade, um mundo real, uma realidade, né, que está dada, vamos dizer assim, que independe de nós, né, e que a ação humana nessa materialidade, né, ao longo do tempo, é que vai gerar a história. Então, o Hobsbawm está preocupado porque análises muitas vezes pós-modernistas podem levar, né, a análises perigosas, revisionistas, né, a gente já falou um pouco aqui de revisionismo no curso, tem revisionismos que vêm para o bem, mas também tem revisionismos que vêm para o mal, né, por exemplo, dizer que não teve holocausto, coisas assim, né, não teve ditadura, então, assim, nem sempre, né, muitas vezes o revisionismo vem acompanhado aí de um mau caratismo até, né, então, historiadores como Hobsbawm estão preocupados com isso, né, então, colocam, né, o seu trabalho para divulgar uma visão, né, que condena esse tipo de revisionismo, né. E também onde ele vai deixar claro como é que ele pensa a história, né, o que ele acha que são os problemas centrais para o nosso trabalho, como que, né, ele foi interpretando, como é que ele foi fazendo a interpretação histórica, e a maneira, né, pela qual a história que tem escrito traz as marcas, que ele diz isso no texto, né, então, antecedentes, convicções, experiências de vida, então, como a forma como ele pensa, a forma como ele pensava, né, enfim, escrevia, formulava questões para a história, tinha a ver muito com a experiência dele, né, a idade dele, enfim, como ele via a história. Então, ele parte, né, da concepção materialista.
ali na página 3, né, tem uma citação que eu peguei aqui, né, defendo vigorosamente a opinião de que aquilo que os historiadores investigam é real. O ponto do qual os historiadores devem partir, por mais longe dele que possam chegar, é a distinção fundamental, né, no caso dos historiadores, absolutamente central entre fato comprovável e a ficção, entre declarações históricas baseadas em evidências e sujeitas à evidenciação e aquelas que não o são. Tá? Então, assim, para o Hobsbawm e muitos que seguem, né, o ponto de vista aí, ponto de vista não, né, teoria mesmo, Marx, né, o marxismo, o materialismo histórico, né, tem que haver essa distinção entre o que é fato e o que é ficção, o que é história e o que é literatura. Vejam a diferença, né, com a concepção que a gente viu aula passada. Como eu disse para vocês aqui, a ideia é que vocês conheçam as várias concepções, tá? Que vocês tenham uma noção que existem, né, diferentes concepções aí de história. Alguns pensam, né, de uma forma, outros pensam de outra. Então, o Robson está preocupado com isso, porque realmente pode acontecer, né, de algumas pessoas se aproveitarem disso, né? E como ele vai dizer assim, não, Roma derrotou e destruiu Cartago. Não foi o contrário, não foi Cartago que derrotou Roma, né? Então, assim, na concepção materialista existe, né, um fundo de verdade. Não chega a ser aquilo que a gente viu, né, que eu citei já, o historiador lá alemão, né, o Leopold von Ranke, que dizia a história é o que realmente aconteceu. Não é esse tipo de verdade, mas que existe pelo menos um chão, assim, uma base real, né, uma base de evidência que aconteceu assim, e que a partir dali, então, que nós vamos estudar e aprofundar e interpretar, né, para o Hobsbawm, para o materialismo histórico, né, existe uma realidade dada. Então, por isso que né, a questão do materialismo. E lembrando, né, que o materialismo ele vai privilegiar o que existe, né, as relações humanas dentro dessa realidade, e não o mundo das ideias, que vai ser né, o que o Platão vai defender, o que o Hegel, que veio antes dele, né, então, essa questão das ideias que governam o mundo, né? Não, Marx vai dizer, não, é a realidade concreta, né? A base real, as relações humanas se dão na realidade material, não no plano das ideias, né? Embora muitas vezes a gente comece, né, pensando algo e depois vá realizar, enfim, né? Mas é a maneira como ele pensava, né? Essa tua pergunta não, poderia haver um revisionismo histórico com caráter progressista se alguém vai desmontar uma versão, por exemplo, ultrapassada já de história. Isso pode acontecer. Só que tem que ter muito cuidado, né? O termo revisionismo, ele carrega esse lado pejorativo, né? De que seria sempre alguém que quer falsear o passado, né? Talvez aí o termo melhor não seria revisionismo, né? Seria outro, seria uma atualização, né? Usar teorias mais do presente para explicar, enfim, mais elaboradas, né? Do que, porque muitas vezes, né, a história como ela foi feita no século XIX, como a gente tem falado, ela privilegiava, né, os grandes homens, os políticos, e esquecia muita gente, né, os indígenas, os africanos, enfim, ficavam de fora, mulheres, enfim, né. Então, quando você pode ir lá e revisar essa história e colocar essas pessoas, vamos dizer assim, né, no discurso histórico, né. Então, a abordagem marxista da história, que eu vou falar bem, né, de forma resumida, porque isso também nem teria espaço aqui, e é matéria mesmo de teoria 2, mas já para vocês terem uma noção, né, para entender o Hobsbawm, minimamente entender aí, né, essa abordagem marxista. Então, o Hobsbawm fala, né, o Marx, para ele foi uma leitura fundamental, né, só que assim, não é absorvido diretamente o que o Marx escreveu e ele, né, simplesmente
se deixar, né, aceitar tudo sem crítica. Não, né, o Hobsbawm leu, analisou, né, tem uma crítica, tem alguns pontos que ele pode discordar, inclusive, né, mas a análise, é a leitura fundamental para ele. Então, ele até chama o Marx aí de um sensei, assim, que é um mestre intelectual, né, para quem se deve algo que não pode ser retribuído, é tanto que você deve, porque aquilo, né, a visão do Marx abriu tanto os olhos do Hobsbawm, que, né, não, seria impossível ele retribuir. E ele diz o que é um historiador marxista, então, né, ele é até irônico aqui, né, ele diz assim, na época lá, antes da queda do muro de Berlim, enfim, né, a União Soviética não traduziu os livros dele para o russo, porque para eles, para os russos, a obra do Hobsbawm não seria marxista, né, ou suficientemente marxista. E ao contrário, né, na França, eles não tinham traduzido um livro dele, né, o caso esse que eu estou falando que é muito bom, era dos extremos, porque ele seria marxista demais. Então ele faz essa provocação, o que é um historiador marxista, né? Então é um que realmente leva assim, os conceitos, né, a teoria do Marx, que Marx desenvolveu, que se chama então materialismo histórico, porque está fundado, né, todos os conceitos, a dinâmica da sociedade está fundada na ação humana, na matéria, na realidade, nesse mundo físico aqui que a gente vive, por isso materialismo histórico, e vai ter sempre, né, não sei se alguém já estudou, mas é só spoiler de teoria 1 aí, mas, né, como ele chama, a superestrutura e a infraestrutura, né, então as relações entre né, se dá entre os trabalhadores e os capitalistas, né, basicamente, né, as classes sociais que têm dinheiro, que detêm os modos de produção, né, que são os donos das indústrias, donos dos bancos, donos do comércio, enfim, né, dos meios de produção. E os trabalhadores, que somos basicamente nós aqui, acho que não tem nenhum banqueiro assistindo a aula agora aqui, né? Basicamente quem não tem, né, dinheiro, né, para ter uma empresa, vamos dizer assim, ser um empresário, vai ter que vender a sua força de trabalho, né, enfim, seu corpinho aí, né, pro capitalista, né? Então, assim, de que lado a gente está nessa equação vai dizer muito, né, do nosso olhar para o mundo. Se a gente está do lado de cima dos que dominam, né, ou do lado aqui de baixo, que eu acho que, né, é o nosso lado, daqueles que têm que trabalhar realmente, né, e vender a sua força de trabalho. E esse movimento, né, digamos que na ação mesmo que a classe se forja, né, daí não só o Hobsbawm, mas o E.P. Thompson, vocês vão ouvir muito falar também, ainda mais com a Rosemary, que é o Edward Thompson, né, que vai justamente explorar essa questão da classe trabalhadora, da classe operária inglesa, e vai dizer que a classe ela se faz, né, na ação, na experiência, né, tem um conceito bem importante do Thompson nesse sentido, né, quanto mais você vive aquela dominação, aquela experiência de exploração, né, e vamos pensar lá, ainda mais pensando na Inglaterra, lá na Revolução Industrial, né, que era um horror, né, que as pessoas eram exploradas, né, explorados somos até hoje, né, enfim, mas lá era, né, algo assim, inominável, né. Então, aquilo, né, tu vai fazendo camaradagem com outras pessoas, tu vai formando uma classe e vai, né, aos poucos tu vai tendo consciência, né, do quanto tu é explorado. Eu acho que quando a gente trabalha fora, tem um pouco essa vivência, a gente começa a sentir na pele, né, essas questões. Mas então o Hobsbawm ele não é um marxista ortodoxo, né? Ou seja, aquele que é só o que o Marx disse, né? E segue todos os conceitos, os modelos, enfim, explicativos do Marx, né? Não é. Então até é uma coisa muito boa do Hobsbawm e do Thompson também, né? E além da questão econômica também, porque o Marx ele explica muito, né? O Marx era economista, né? A gente tem que pensar isso também, além de filósofo, economista, e sabia muito, né? Manjava muito de economia.
Tanto que o Marx é lido até hoje, né? Enfim, os conceitos do Marx em termos de economia, nas faculdades de economia, né? Na sociologia, na história, na filosofia. Então, assim, é um cara que foi genial, assim, desenvolveu análises muito importantes para o seu tempo. Então, o Hobsbawm, ele segue, mas ele não é, né, aquele discípulo ortodoxo, ele também, né, tem uma vertente crítica, e vai além dessa questão econômica, explicar, né, tudo pelo fator econômico, não, explica também pelo cultural, pelo social. Né? Ele vai falar um pouquinho ali da história, enfim, no sentido que ele vai falar um pouco da história do século XX também, que tem pontos de encontro entre, né, essa vertente marxista e dos marxistas britânicos, como eles são chamados, e também a Escola dos Análises na França. Ele vai dizer que eles seguiram, né, na verdade, um projeto histórico aí similar, principalmente na questão de dar voz para outras classes sociais, né, não estudar mais só a vida dos grandes homens, como era no século XIX, só os fatos políticos, né, então pensar também nos fatos sociais, fatos econômicos, e mais recentemente os fatos culturais. Ele dá um exemplo aqui, por exemplo, o Legoff, né, que foi um historiador super importante aí da Escola dos Análises, né, francês. Ele tem um livro que se chama O Nascimento do Purgatório, que é bem importante, até geralmente, não sei se vocês vão ter, acho que História das Religiões, acho que ainda vão ter, geralmente se lê esse livro, enfim, que é muito legal, e ele faz uma análise baseada em dados econômicos aí da igreja para explicar. Então, você poderia pensar, o Legoff é um marxista, porque ele está usando, né, algum dado econômico para explicar a realidade. E aí, imagina, não era, né, ele era da Escola dos Análises, então a gente não pode ser assim tão, né, quando faz assim, é marxista, quando faz assado, é a Escola dos Análises, né, não tem essa divisão assim tão clara, né, embora a gente, né, quando tem essas aulas de teoria 2 lá, que vocês vão ter futuramente, né, os professores geralmente diferenciam, né, uma escola da outra, mas às vezes tem também, né, pontos em comum importantes. Bom, e aí quando entra então no capítulo mesmo, lá no capítulo, né, que ele diz o que a história tem a nos dizer sobre a sociedade contemporânea. Então, como eu disse, são 16 capítulos que tem no livro, né, e todos são interessantes, né, importantes, né, guardem esse PDF aí para o futuro, enfim, é bem bacana, pode ser que um dia vocês precisem ler e queiram se aprofundar, né, sobre as ideias do Hobsbawm. Mas, assim, então eu pensei, escolhi esse capítulo aqui porque para dialogar também com o que a gente já aprendeu nas outras aulas, né, porque acho que é importante a gente pensar isso, né, o que a história tem a nos dizer sobre a sociedade contemporânea, como que o Hobsbawm vê isso. Então ele vai dizer que os historiadores são o banco de memória da experiência, né, então, lembrando, né, a gente comentou já sobre isso, né, que todo o passado constitui história, mas nem tudo, né, gente? Lembrando lá que a gente já falou, né? Tudo que acontece no mundo, né? Não, nem tudo é história também. Né? Muita coisa é história, mas a maioria, na verdade, não é, né? A menos que o historiador vá lá, né, e busque, como a gente já falou, né, e faça daquilo uma história. Lembrando lá daquela historinha do vendedor de pão de gengibre, lembram que a gente falou lá atrás, né? Que em princípio era um fato muito banal, né? Que o cara arrumou uma briga lá e mataram ele, enfim, que isso em si não seria algo assim, né, extraordinário, quantas pessoas morrem, né, e isso não é história, mas aí um historiador usou esse fato, né, e tal, para explicar outra questão que ele queria, então assim, quando o historiador vai lá e busca, né, lembrando do texto lá do Eduardo Carr, né, ideia dos peixinhos, o historiador vai lá e pesca, aí aquilo se transforma em história, né, porque ganha sentido, é interpretado, enfim. Ele vai falar, né, então, que nesse sentido os historiadores eles constituem essa memória coletiva do passado, né, e as pessoas têm que confiar em nós, né, eu digo assim, ele fala as pessoas em geral, tá, quem não é historiador, enfim, as pessoas, né, em geral.
Mas esse não é o problema, assim, se eles confiam, não, né? Mas o que as pessoas estão esperando obter desse passado, né? Então, assim, o que as pessoas fazem com o passado? Como é que elas usam o passado? Né? E lembrando que não só historiadores, né, escrevem, ensinam história, né, gente? As pessoas ficam sabendo do passado não só por nós, né, por nossos livros, dissertações e teses, né? Quem é que vai ficar lendo quem não é da área? É difícil, né? Então, tem muito jornalista que escreve, e aí escreve bem, bem melhor, de um jeito, né, mais palatável também. Então, assim, outras, né, tem advogados que gostam de escrever história, tem pessoal da letras, e né, o que não falta é gente de outras áreas escrevendo história. Então, a gente não pode achar também que a gente tem um monopólio, né, do passado. E muitas vezes a gente necessita da história mesmo quando não sabe muito bem por quê, porque ele, no caso, esse texto, né, ele é a transcrição de uma palestra que ele deu para comemorar 75 anos de uma universidade, né, e ele diz, então, o que obtemos de tal celebração? Por que a gente está celebrando, né, 75 anos, no caso? Ele se faz essa pergunta, né, então, assim, o motivo na verdade, é a longevidade, é ter chegado lá, ter alcançado aquele número, assim como, né, qualquer um de nós comemora o nosso aniversário. Mas, assim, por quê? Porque a gente nasceu e quer comemorar naquele dia, né? Enfim, a gente, né, alcançou aquela idade, né, e tal. Mas, assim, por quê? Às vezes não tem um porquê específico. E até o século XVIII, né, isso é uma concepção também importante, que em geral se tinha, e aí vai ser a época das filosofias da história, né, do Voltaire, enfim, vão ter muito essa noção, né, de que o passado vai ser o modelo para o presente e o futuro, no sentido de explicar, né, até o século XVIII tem muito essa noção. E um pouco do XIX também, né, que se a gente conhecer o que aconteceu no passado, a gente não erra mais hoje, né, e que hoje a gente sabe que não é bem assim, né. É importante, claro que é, senão a gente não estava nem estudando história, né, claro que é importante conhecer o passado, mas para a gente, né, ter argumentos, a gente ter uma reflexão melhor, a gente tomar uma decisão com embasamento, tudo bem, mas não achar assim que eu vou fazer exatamente a mesma coisa, tipo, agora a Dilma tinha que fazer a mesma coisa que desculpa, o Getúlio Vargas fez, né, ou sei lá, ela teria que se suicidar, não, né, que o Jango fez, por exemplo, que, né, saiu do poder e deixou, enfim, vago, por uma N situações que aconteceram, não vem o caso. Mas, enfim, não dá para repetir a história, né, exatamente, achar que basta você conhecer e não vai, né, assim como quantas pessoas sabem que existe ditadura, que existiu, né, de 64 a 85, e tem gente que pede ainda, né, que exista ditadura. Então, não é garantia, né, você saber o do passado, que você não vai repetir, né, os mesmos erros. E, então, assim, era muito importante essa questão na época do século XVIII, o passado como modelo para o presente. Então, as pessoas respeitavam justamente quem detinha esse passado, que eram as pessoas idosas. Então, por exemplo, o Senado, né, que era o local, então, dos políticos mais idosos. Até hoje, né, gente, se você olhar o Senado, os senadores, você não vai encontrar uma pessoa assim, nunca concorria a nada, você senadora, né, em geral. Claro que tem casos de alguns agora, até na última eleição teve gente que nunca tinha feito política, né, aí, estou lembrando alguns, acho que o governador de Santa Catarina foi um caso assim, que de repente se candidatou lá, ele é militar, inclusive, né? Mas aí são situações. Mas, assim, senador é muito difícil. Senador você tem que ter uma bagagem, né? Então, tem essa ideia de valorização do passado. Concordo, né? Caciques, que se fosse indígena seria bom, né? Cacique no outro sentido. Então, tem muito apesar dessa ideia, sei lá, do século XVIII, né, eu diria que ainda tem uma concepção, muitas pessoas, de que o passado é melhor do que o presente. Imagino que vocês já tenham ouvido, né, pessoas conhecidas, familiares, falar essas coisas, né, tipo, no tempo
ai, na minha infância, no meu tempo, não tem essas expressões que as pessoas falam, ah, era assim, assado, era melhor. E, em geral, a pessoa fala com nostalgia do passado, né, com uma recordação boa, uma coisa boa. E quando eu li essa parte do texto, eu me lembrei de um filme, até para indicar para vocês, que justamente faz essa reflexão sobre o passado, que se chama Meia-Noite em Paris, que é do cineasta Woody Allen. Por acaso, alguém assistiu, só para saber? Hum, gostou, Ana Clara? Ah, eu adoro esse filme, já vi várias vezes. Então, justamente o tema dele é justamente isso, a idealização do passado. É muito legal, assim, não tem como explicar o filme todo aqui, mas fica a indicação para assistirem. Eu gosto muito do Woody Allen, né? É um cara assim que está já bem idoso, já passou dos 80 anos, mas fez vários filmes muito bons, enfim, tá, ele tinha aí uma fazia um. Não, essa história aí, ó, não, isso, que pena que tu só sabe disso do Woody Allen, né? Porque ainda por cima é uma mentira. Isso aí não tem fundamento. Eu já li horrores de coisas sobre isso aí, tá? E é tudo papo furado, tá? Não tem como entrar nesse assunto agora, tá? É bem complicado. Na verdade, falam que ele teve um caso não, é, ele teria tentado violentar a filha dele, né? Enfim. E ele é casado com uma mulher que não era enteada dele, era filha da mulher com quem ele estava, que era filha adotiva, mas não era filha dele, tá? Então não é enteada dele, tem que olhar bem essa situação aí. Mas ele realmente virou o saco de pancada aí de algumas pessoas, né? Enfim, não tem como entrar nessa questão agora, tá? Mas ele, assim, ele coloca muitas questões importantes nos filmes deles, assim, questões filosóficas, questões para pensar o mundo, pensar a ação humana, são todas sempre questões importantes. E nesse filme aqui, essa tendência que a gente tem de sempre achar que o passado é melhor do que o presente. Então, esse ator aqui é bem conhecido, não me lembro o nome dele agora, o Owen Wilson, é uma coisa assim, que fez também aquele filme do Marley e Eu, fez o Entrando numa Fria, enfim, tem um monte de filmes com ele. Ele é ótimo, esse ator. Ele faz o papel de um escritor, isso mesmo. Um escritor que é apaixonado por Paris, e aí ele acaba, por N situações do filme, assistam para vocês verem, mas ele acaba, um dia que ele está só, uma noite que ele está sozinho, meia-noite passa um carro, né, um carro lá dos anos 20, e convida ele para entrar, ele entra e quando ele vê, ele está nos anos 20, né, ele faz uma viagem no tempo ali. E ele conhece os escritores que ele era apaixonado, que gostava, né, que eram referência para ele, que estão lá, tipo o Hemingway, o Fitzgerald, enfim, entre outros. E ele conhece essa moça aqui da foto, que é a Alessandra, que também é uma atriz super conhecida, a Marion de Cotillard, que é uma francesa aí que está bombando, mas talvez uma das mais importantes. Tem vários filmes legais também. E eles, né, têm meio que uma fera, assim, meio que um romance. E acontece no desenrolar da história que eles estão também uma noite que chega meia-noite lá em Paris, e aí passa, em vez de ser um carro dos anos 20, passa uma carruagem, como se fosse lá do final do século XIX, porque era a época preferida dela, né? Os anos 20 era a época preferida dele. Aí e ela, no caso, seria uma mulher dos anos 1920. Então, assim, ele, como é um cara do século XXI, tem essa idealização com a década de 1920, acha que é melhor. Ela, como alguém de 1920, tem uma idealização que a época melhor era lá no final do século XIX, chamada Belle Époque. Então, é muito interessante, assim. Então, significa que você vai ser, se você for atrás, né, você vai acabar, né, no início do universo, assim, porque sempre as pessoas nunca vão estar contentes com a época que estão, assim, uma discussão que dá para fazer a partir desse filme. E o filme é muito bonito, mostra Paris, é muito legal a história, assim, bem legal. Fica a dica.
Então, a função dos historiadores, né, pro Hobsbawm, é desmantelar essas mitologias de origem aí, né, dos Estados-nação. E que muitos, na verdade, historiadores, principalmente no século XIX, ajudaram a fundar essas mitologias, nessa fundação do que é uma história nacional, do que é identidade nacional, né, teve a colaboração, né, de vários historiadores. No Brasil, por exemplo, o Van Hagen, que vai ser um historiador que vocês vão ouvir falar, vão talvez estudar aí no quarto ano, eu acho, terceiro ou quarto, e o próprio Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, né, o IHGB, que tem toda monta toda uma história oficial, vamos dizer assim, brasileira, uma concepção que permeou, né, até hoje tem gente que ainda segue, vamos dizer assim, aquela noção das três raças que formaram o Brasil, mas sempre numa ideia que o branco é superior, né, o europeu, o português trouxe a civilização, né, civilizou o indígena, que era selvagem, o africano também, que era um primitivo, que veio porque a escravidão veio para melhorar e tal, enfim, mas que trouxeram contribuições, aquela uma visão assim bem hoje ultrapassada, vamos dizer assim, né, do que a gente entende a história. Então, é evidente, né, como ele coloca, que o presente não tem simplesmente uma do passado, né, e nem o passado ser um modelo para o presente. A gente não pode encarar dessa forma. Né? Então, respondendo aquela pergunta dele lá o tempo inteiro, né, para que serve a história, como é que a história pode ajudar, né, na vida contemporânea. Não no sentido de que a gente queira repetir as coisas, né, copiar e nem usar como modelo, né. Porque até, como ele coloca depois, né, com a industrialização, cada vez mais a gente tem mudanças aceleradas, né, cada geração que vem melhora, traz, né, avanços, então todas essas mudanças que as gerações, né, uma geração traz para outra, inova a partir da outra, para a nossa cultura isso é mais relevante do que, né, para as culturas mais tradicionais, que é o contrário, nas pessoas idosas detinham o passado e por isso eram mais valorizados. A nossa cultura justamente valoriza mais o jovem, né? Isso é uma coisa que vem muito da própria concepção de como os Estados Unidos também foram formados, né? Então, outra coisa que ele vai dizer, que apesar, né, claro que tem os contextos diferentes, tudo, a experiência humana em si, né, ela tem um limite também do que ela pode variar, do que ela pode mudar. Muitas vezes acontecem situações recorrentes, né, de tempos em tempos. Às vezes parece que a gente está dentro de um ciclo, né, que aquela história que o passado que não passa um pouco, né. Quando a gente fala, já vi isso antes, aquilo aconteceu de novo, né, porque claro que tem a mudança, né, os comportamentos mudam e tal, mas tem coisas que não mudam, tem coisas que acabam se repetindo, né, porque a gente, né, é ser humano ainda, né. Ele dá alguns exemplos, assim, de coisas que a concepção de história é importante, né, para o presente, por exemplo. Ele cita aqui os ciclos de longa duração de Kondratiev, né, que são, Kondratiev é um economista que, analisando, né, os eventos aí econômicos do século XX, na verdade, desde 1780, ele viu que tem um padrão, mais ou menos, tá? Não é exato, tá? Mas é mais ou menos. De cerca, assim, a cada 20, 30 anos, você tem períodos, então, de expansão da economia, do capitalismo, ou períodos de retração, de crise, tá? Mais ou menos. Se a gente pensar assim, o século XX, né? No início, antes da Primeira Guerra, a gente tem ainda a Belle Époque, né, que acaba com a Primeira Guerra, ainda era um momento de prosperidade. Mas a Primeira e a Segunda Guerra são momentos terríveis, né? A gente tem a crise de 29, por exemplo, né, que vai afetar o mundo todo. Então, ali tem um período bem complicado. E aí, depois da Segunda Guerra, né, as economias estão arrasadas, assim, principalmente as europeias, né, tem todo o plano de recuperação, plano Marshall, etc. Para os países do leste também, né, vinculados aí à Rússia, União Soviética, que é outro plano.
Mas, enfim, a economia mundial está muito, muito danificada. E, no caso da esfera aqui ocidental, se adota o chamado de estado de bem-estar social, né, que ali a experiência liberal que teve antes não teve bom resultado, tanto que acabou, né, tendo as guerras e tudo, e a grande crise de 29. Então, se preconiza, né, o estado de bem-estar social do Keynes ali, keynesianos e tal, fundou uma linha dentro da economia, de que o Estado tem que dar assistência, tem que, né, ajudar os países, enfim, e programas sociais, enfim, de alguma forma, para levantar a economia, né, enfim. E aí, realmente, isso funciona, tem período bom de prosperidade até mais ou menos os anos 70. Acho que vocês devem ter estudado isso na escola, ouvido falar que teve uma crise bem difícil em 73, a chamada crise do petróleo, enfim, não tem como entrar em detalhes aqui. E aí toda a década de 70 começa a ficar complicada, e a década de 70 e 80, né, passa em crise, né. Aí tem uma certa recuperada ali nos 90 e 2000, e aí o que aconteceu? 2008. Acho que essa crise vocês vão lembrar, não iria de vocês, né? Sim, justamente, Eli Jones, porque agora a gente está vivendo um período difícil novamente. Então, é mais ou menos de 20 a 30, depende do momento ali, do contexto. Eu diria que a gente está nesse momento ruim de novo, de crise, né, que desde 2008, né, vocês devem ter assistido matérias e coisas na época, né, até o Lula disse, né, que aqui era uma marolinha, aquela história lá da 2008. E realmente, porque aqui tinha uma política de defesa do consumo, né, gente, que foi o que salvou o Brasil daquele momento de entrar na crise, porque o Brasil também já tinha diversificado muito, né, seus parceiros comerciais. Então, assim, ter só um parceiro, como tem países que tem, basicamente vendem para os Estados Unidos, né, ou vende para a China, não. Quanto mais você tiver diversificado, vende para a China, Estados Unidos, a Arábia, né, América Latina que toda, enfim, quanto mais parceiros, né, melhor, porque se um deles quebrar, tiver problema, você tem os outros, né? Então, assim, não dá um baque na economia. Agora, estou pensando, por exemplo, no México. O México está, assim, basicamente a economia deles é vinculada com os Estados Unidos, basicamente, assim. Então, é bem complicado. Se os Estados Unidos estão mal, eles acabam mal também, né? Então, assim, tem esses períodos, realmente é possível, né? E ele fala, isso é uma coisa que ajuda os historiadores, né, a ter uma visão. Realmente, ele acertou nisso. Se bem que tem gente que discorde, né? Não é assim, tanto que ele fala, a existência desses ciclos foi rejeitada por estatísticos e outros cientistas, né? Mas esses ciclos eles se encontram entre as poucas periodicidades históricas que permitem previsão, porque realmente, se você olhar, né, esse período desde 1780 tem acontecido, né, de se intercalar períodos assim. Sempre limitada, porque Estados Unidos estão ali, né? É a fronteira. Para eles é muito mais difícil ainda. Para nós aqui já está difícil, né? Esse império. A Guerra Fria também é outro ponto, né? Que ele coloca que é importante, outro exemplo. Então, quem viveu esse contexto de 45, né, a 89, ali 91, enfim, queda do Muro de Berlim, vivia sempre com essa ameaça da bomba atômica, né? Porque a bomba atômica, ela existe, ela foi lançada em Hiroshima e Nagasaki. Então, assim, ela é algo concreto, né? Eles atiraram, fizeram questão de mostrar que eles tinham a bomba. Não é só uma ameaça, não, nós vamos, né, matar milhares de pessoas para deixar firmada a posição ali, né? Não, agora o xerife do mundo somos nós, Estados Unidos. Então, tinha sempre essa ameaça. E, né, quem tinha também era a União Soviética, né? Então, olha, dependendo do que podia acontecer, uma pessoa apertar um botão e explodir uma bomba em algum lugar. Então, assim, tinha o risco da Terceira Guerra Mundial acontecer. E teve alguns momentos, né, que esse risco foi pior, outros, né, outros menos, enfim. Então, o que o Hobsbawm diz, né?
teoricamente, a pessoa podia ter apertado esse botão, teoricamente, né? Mas aí quem decidia, né, e tal, provavelmente pela pessoa que apertava o botão, porque imagino que não sei se seria o chefão que teria o botão, ou se teria alguém subordinado nessa, eu não sei. Mas, de qualquer forma, a pessoa tinha uma experiência histórica para pensar se ela ia realmente apertar aquele botão, né? Porque qualquer guerra, gente, se você faz um movimento inicial desse, já era, você vai ter o ataque, né? O revide. Então, a União Soviética ia revidar e aí ia começar, né? E não ia acabar mais. E aí não era guerra de tirinho, né? Era guerra de bomba atômica, né, gente? Bomba de hidrogênio, etc. Então, assim, a, mesmo tendo, né, momentos assim que realmente as pessoas ficavam morrendo de medo, que a tensão era muito forte, não, a pessoa pensava, né, e a história dava, né, um para-te quieto ali, né, se eu fizer tudo isso vai acontecer tudo assim, né, então, são exemplos, né, de que conhecer a história é importante. Outra questão, né, que a história está sempre atenta à diferença. Então, a questão do anacronismo, né, isso a gente tem que sempre falar, né, e ficar preocupado, ou seja, não analisar o passado com os valores, com as ideias que a gente tem hoje, né, senão a gente vai sempre achar que as pessoas estavam erradas naquele momento, porque, só que como que elas iam estar erradas se elas não tinham as ideias que a gente tem hoje, né? Então, a gente não pode julgar e querer que as pessoas agissem de outra forma, né? Se a gente pensar século XIX, né? Quantas pessoas tinham, né, da classe média, classes médias que tinham, enfim, eram proprietárias de escravos, né? Pessoas escravizadas. Elas eram contra isso, elas lutavam pela abolição, achavam que era errado escravizar? Não, porque era normal, né? Você tinha dinheiro, a primeira coisa que você fazia era comprar uma pessoa para fazer o trabalho, né, braçal para você. Era isso no Brasil, século XVIII, XIX, até 1888, entendeu? E aí a gente vai dizer, ai, que horror, está errado isso. Não, está errado nos olhos de hoje. É condenável isso. Sim, como humanidade e tal. Mas você não pode fazer uma análise, uma história da escravidão com essa cabeça, né? Você tem que tentar entender por que era assim naquela época. Como que as pessoas pensavam na época, né? Não é perdoar, né, isso, mas é tentar, né, para você poder analisar aquilo, né, tentando se transportar o máximo possível para os valores da época. Os valores de hoje não servem para a gente analisar, né? Naquela época não tinha esse pensamento, né, libertário, abolicionista, questão étnico-racial, questão de gênero, então, que eles faziam com as mulheres, né? Não, se a gente vai querer julgar lá com o que as ideias que a gente tem hoje, não vai dar certo. Outra coisa é as diferenças, né, as transformações, e cada vez mais, né, a gente, a partir aí da Revolução Industrial, Revolução Francesa, né, enfim, a gente tem mudanças cada vez mais rápidas, né, nossa, século XX, a gente, no início tinha o rádio, depois veio a televisão, hoje veio a internet, né, então, assim, é muito rápido, hoje a gente está com o celular, daqui a pouco a gente vai ter alguma coisa que eu acho que deve ter um chip que tu bota na pele e tu acessa toda a tua vida ali, não vai precisar nem um celular mais, né? O que é algo muito perigoso, por sinal, né? Sim, sim, tem gente que, justamente, né, marxistas que fazem, né? Tem já, inclusive, estudos marxistas sobre a escravidão. Não disse isso, tá? Não façam confusão. Estou falando de anacronismo, é outra coisa. Anacronismo é julgar o passado pelos valores do presente. A gente tem que, né, analisar o passado, tentando entender o contexto lá daquela época que aconteceu, não usando os valores que a gente tem hoje na sociedade. Porque as pessoas do passado não podiam pensar como a gente pensa hoje. Então, a gente vai ser injusto, né, se pensar assim. Então, essas transformações são cada vez mais rápidas, né, e profundas aí, cada vez mais. Mas, ao mesmo tempo, a inovação ela não é nem pode ser universal. Tem lugares ainda do mundo que vivem, né, de formas bem
em contato com a natureza, né? Inclusive tem grupos indígenas na Amazônia que nunca tiveram contato, por exemplo, com os brancos, né? Que ainda vivem sem tecnologia, sem televisão, na África, na Ásia ainda, né? E a gente não pode, né, jamais pensar que eles são primitivos. Lá no século XV, XVI, XVII, até, né, século XX, inclusive, tinha gente que pensava, né, que esses povos eram, né, primitivos, selvagens, né? Hoje a gente tem todo um avanço, ainda mais a gente que estuda história, né? Sabe que isso é uma concepção ultrapassada. Mas nem todo lugar tem que ser igual aos Estados Unidos, por exemplo, que é o modelo, né, de civilização. Então, não é sempre assim. Gente, eu só vou precisar fazer uma pausa bem rapidinho, tá? Um minutinho e já volto. Voltando, gente. Então, eu estava dizendo, né, que o Hobbes, bom, nem sempre as coisas têm que, né, mudar e tudo funcionar do mesmo jeito no mundo todo, né? Ele dá um exemplo aqui, quando fala do ponto G, que nos anos 80, né, as pessoas comentavam, descobriram o ponto G, né, que o prazer do ponto G, e aí ele brinca, né, poxa, as pessoas estão, né, no mundo, quantos milhões de anos, milhares, enfim, milhões de anos que a espécie humana existe, né, enfim, milhares de anos pelo menos, e fazendo sexo, se reproduzindo, né, e só descobriram tal ponto G nos anos 80, né, enfim. E quer dizer o seguinte, que a gente tem que duvidar muito, né, dessa coisa dos modismos, né, que a história ela nos ensina, né, a pensar isso, né, já duvidar quando vem essas modas, né, o que é moda e o que realmente é um progresso, né, que realmente muda, melhora a vida das pessoas. Nesse caso aqui também, o Hobsbawm, né, ele não nunca fez assim muita reflexão sobre gênero. E a gente pode pensar, por outro lado, né, que o corpo feminino sempre foi alvo de tabu, né, então a mulher não se conhecer, não saber, muitas vezes, né, que tem, ou as pessoas não saberem que existem pontos do corpo que dão prazer, tudo isso tem a ver com questão de gênero, né, e que aí a repressão sobre o corpo feminino, né, na história sempre foi muito grande, né. Bom, mas o que mais a história pode dizer sobre, né, o que é inédito? Para ele tem uma pergunta central, né? Como que a humanidade passou então, né, lá do homem, da mulher, das cavernas, enfim, para o astronauta, né? Olha, né, a evolução gigantesca, né?
Então, no tempo que, né, nos éramos assustados por tigres dente de sabre, para um tempo que somos assustados por explosões nucleares. Mudou bastante o negócio, né? Então, que a gente era assustado pelos perigos da natureza e hoje, né, pelas coisas que nós mesmos, né, enfim, pela ciência, pela tecnologia criamos. Então, seres humanos quase os mesmos, se a gente pegar pelo menos os Homo sapiens, vamos dizer assim, né? E o quanto mudou a vida humana, né? Se a gente pensar a própria agricultura, quando surgiu, né? Olha a revolução que foi, a mudança que foi, né? Você simplesmente poder parar, né, de ficar para lá e para cá procurando frutinha, né, caçando, procurando, né, sendo nômade. E aí, com a agricultura, você pode ser sedentário, você pode se fixar, pode ter uma família, enfim, né? Aí vem a domesticação das plantas, domesticação dos animais. Então, isso é uma mudança muito importante, né? E aí a agricultura surgindo em diversos lugares do mundo, não aquela ideia lá do crescente fértil, sempre que se estuda na história, na escola, né? A agricultura surge na África, surge nas Américas, enfim, vários locais. Né? E vários produtos aí vão ser, né, originários, por exemplo, o milho aqui, né, lembrando aí o milho era venerado pelos incas, né, pelos maias, enfim, então o centro de origem do milho é a América. Então, vários, né, surgimentos em diversos locais do mundo. Depois, a própria Revolução Industrial, que representou também de mudanças, né, por isso que é chamado de revolução, porque mudou muito, né, a vida das pessoas. Mas você entender isso não quer dizer que você vai, o fato de você conhecer toda essa evolução, ou não, se a gente pensar que hoje a gente está vivendo uma crise ambiental, né, terrível, e eu, como sou da área da história ambiental, eu já tenho uma visão mais crítica quanto a isso, né, para o Hobsbawm ele vê isso como um progresso, né, enfim. Mas, de qualquer forma, ele vai dizer que não adianta, mesmo que a gente conheça toda a história, tudo que aconteceu, né, todos esses fatos importantes, vamos dizer assim, a gente mesmo assim não tem o poder de prever o que vai acontecer no futuro. E eu digo sempre, digo para vocês, não se metam a fazer isso, tá? Pensem sempre nessa advertência do Hobbes. Bom, isso é uma coisa que desde a graduação também eu já tinha lido, né? E eu sempre pensava nisso, né? Quando eu vejo um historiador, às vezes, falando na mídia, falando alguma coisa assim, meio que, já fico, pá, já tá falando demais, às vezes, assim, né? Claro que tem que se manifestar, né? E pode realmente fazer uma análise, mas só cuidar para não passar do limite, né? Já começar a pensar que vai acontecer tal coisa, assim, fazer previsão, aí complica. O que ela pode fazer, né, como ele diz aqui, é descobrir os padrões de mudança. Então, outra brincadeira que ele diz, né, o único resultado de uma corrida de cavalos, que os historiadores podem nos contar, com absoluta confiança, é o páreo que já foi corrido, né. É um jogo de futebol a mesma coisa, não tem como saber que o resultado vai ter, né, o próximo Grenal. Eu só sei dos Grenais que já passaram, tá? Então, que é a única coisa que a gente pode observar, então, né, e realmente o objetivo final dos assuntos humanos, segundo Marx não, o Hobsbawm, né, que é justamente a capacidade persistente e crescente da espécie humana de controlar as forças da natureza por meio do trabalho manual e mental, da tecnologia e da organização da produção. Então, toda essa evolução da agricultura, né, depois indústria, depois hoje tecnologias, né, tudo isso é controle da natureza, né, gente? Isso é a base material, né, que disse o marxismo, o materialismo histórico, parte daí. E tudo que a gente tem, né, gente? A gente às vezes não para pensar, nossa mesa, nossa cadeira, nosso sofá, nossas paredes, tudo isso um dia, né, foi um elemento da natureza. Até o
plástico, né, gente? O plástico vem do petróleo. Então, assim, tudo que a gente tem na casa da gente, os objetos que a gente tem, né, nossas roupas, tudo veio de alguma coisa da natureza. Né? Às vezes a gente está tão desligado, né, que não pensa nisso, não reflete sobre isso. Né? E o Hobsbawm entende isso como progresso, né, o que é uma melhoria realmente, né, porque cada vez se controla mais, domina mais, vamos dizer assim, a natureza e obtém produtos dela. Só que isso não é tão simples assim, como eu sou da história ambiental, né, eu vou criticar isso, porque a gente também está sofrendo as consequências, né, a gente está sobrevivendo aquecimento global, mudanças climáticas, né, então secas, períodos de chuvaradas, enfim, né, meio que uma desregulação, né, tipo agora eu tô aqui com casacão, tudo, né, então assim, são várias coisas que nos mostram que, na verdade, será que a gente pode questionar, será que a gente, né, toda essa evolução humana, ela é realmente para o progresso? Né? Será que ela é realmente desenvolvimento? Né? A história ambiental questiona muito isso, tá? Mas pro Hobsbawm, depois eu vou falar mais de história ambiental, mais para frente ainda, para vocês. E outras tendências de história também. Qualquer tentativa genuína para dar sentido à história humana, então, para ele, né, para o Hobsbawm, deve tomar essa tendência como ponto de partida, essa tendência, né, de capacidade humana de transformação da natureza. Para ele, então, ele coloca aqui o Marx, então, tem uma importância crucial, né, para todos nós aí, historiadoras e historiadores, né? A concepção materialista da história, né, é muito importante. Ele principalmente é muito devedor. Só que ele fala para todos nós, né? Todos nós devemos muito para a análise aí do Marx, né? Na concepção do Hobsbawm, não é possível nenhuma discussão séria da história que não se reporte a Marx, ou, né, não parta de onde ele partiu. Então, para ele, o Marx é realmente um ponto de partida importante, que a gente não deve desprezar. Né? Aqui é a fotinha do Marx, para quem conhece ou não conhece. A agricultura, então, né, uma mudança importante, como a gente está vendo. No passado, gente, quase todo mundo, né, praticava agricultura, a maioria, né, esmagadora da população. Hoje, ao contrário, a minoria. Né? Então, a situação que a gente tem da segunda metade do século XX para cá é o inverso, pela primeira vez, vamos dizer assim, né? Que a humanidade, né, não precisa mais comer o pão com o suor do seu rosto, né? O que quer dizer isso? A gente está nas cidades e tem alguém produzindo para nós, né? Os agricultores plantando e a gente compra deles. Mas, assim, é a minoria, né? Se a gente comparar, muito mais gente vive nas cidades do que no campo. E aí, claro, tem a questão da própria industrialização do campo, chamada Revolução Verde, não sei se já ouviram falar desse assunto, mas aí é outro tema, assim, também, que é muito interessante para a gente estudar, né? Por exemplo, história da agricultura, enfim. Mas a própria forma, né, como o capitalismo está se organizando também já é diferente hoje, né, e aí vem acontecendo, então, esse declínio do campesinato, da população rural, e só que lá na Revolução Industrial, né, muita dessa mão de obra vai do campo para a cidade, para as primeiras fábricas na Inglaterra, por exemplo, mas século XX a gente vai ter também um declínio aí do operariado industrial, pelo menos o século XX mais tardio e agora século XXI. Hoje a gente tem um movimento aí de desindustrialização. Se vocês buscarem, vocês vão ver que no Brasil está acontecendo e em vários países do mundo. Né? Cada vez mais uma financiarização da economia. Essa coisa das ações, né? Comprar ações, vender ações. E uma economia que está muito no papel e não baseada na realidade, na produção, né? Que foi até o que causou a crise de 2008, né? A crise do subprime. Vocês devem ter acompanhado lá, as pessoas perdiam as casas, enfim, um monte de gente ficou sem casa nos Estados Unidos. Nossa, foi terrível aquela crise. Mas isso é um problema. Hoje a gente tem uma precarização do trabalho.
né? Mesmo que o trabalho, né, ele é um fator inevitável, um fator crucial, né? Então, a gente está vendo que não tem um meio de produção, que nem o capitalista, né, é o trabalhador, não tem jeito, né? A gente está tendo uma precarização, né? A gente veja só, a gente está perdendo direitos trabalhistas, e aí muita gente sendo Uber, sendo, né, entregador de aplicativo, etc. Não dá conta essas pessoas, tá? Estou falando só que né, são formas de precarização do trabalho que os empregos, né, que tinha antigamente com garantias, com direitos, estão cada vez mais raros, né? E aí, que transformações essa mudança de concepção causará? Não tem como saber qual a história, não sabe o que vai ser, né? Quando ele está falando aqui, né, nos 80, 90, né, ele vai falar da necessidade, então, de redistribuição social, que aí o fato que a gente vê é a questão da desigualdade, o crescimento econômico, né, a economia dos países tem que crescer sempre, né, isso acaba gerando desigualdade, não adianta só, né, a riqueza, fundar a riqueza, né, os capitalistas querem ficar cada vez mais ricos, ter cada vez mais dinheiro, né, mas e nós trabalhadores, o povo, né? Então, assim, a gente não pode se iludir quando algum país cresce, quando alguém fica mais rico, quer dizer que alguém ficou mais pobre, né? A riqueza não está voando aí na cabeça de alguém, não. A riqueza, ela está em algum lugar, então, né, se alguém fica mais rica, é porque alguém ficou mais pobre. E se acontecer que a maioria da população não for mais necessária à produção? Gente, nós estamos indo para esse caminho, né? Não só, mas também em função da pandemia, né? Vocês estão vendo aí a quantidade de desemprego, né? E aí, depois, como é que vai ficar? E se não tem mais indústrias, onde é que as pessoas vão trabalhar? Em alguma coisa de serviços, né? Que é o que parece que é o que está se direcionando. E ainda mais se a gente pensar no contexto atual de dominação, né? Dos Estados Unidos dominando aí o Brasil, recolonizando o Brasil. Eu digo que a gente está passando por isso desde o golpe de 16, uma recolonização. E aí a colônia agora não é mais Portugal, é Estados Unidos. Prestem atenção nisso, nas notícias, né? Vários agentes aí norte-americanos agindo durante a Lava Jato, etc., e outras coisitas mais. Então, o Robson vai dizer, né, porque precisa haver muito dessa solução para essas pessoas que vão ficando né, assim, descartáveis, não muito necessárias para a produção, vai vir dos recursos públicos, né, e alguma política pública, assistencialismo, de alguma forma que os recursos públicos vão ter que ser melhor distribuídos para contornar essa desigualdade. Aconteceu um enorme aumento do setor estatal, né, em vários países, muito emprego público, enfim, gasto em bem-estar social, aí a questão da saúde, educação, se a gente pegar o nosso caso aqui como exemplo, né, o nosso SUS, por exemplo, né, demanda aí um enorme investimento, mas ele é super importante e necessário para muita gente, a única saída, né, a única forma de constar e de não morrer no meio da rua de alguma doença aí, né, é o SUS, e por isso que ele é tão atacado, né. A educação também, nas escolas, né, o acesso a esses serviços básicos. Mas acontece que existe uma desigualdade econômica muito grande, que é a base do capitalismo, né? Ele diz, né, que já começou a existir ali quando ele está escrevendo, nos anos 80, um mecanismo de redistribuição, e onde existe, é seguro afirmar que as chances de que seja desmantelado são quase nulas. Aqui ele fez o que ele disse que não era para fazer, uma previsão para o futuro. Então ele vai dizer, não, a redistribuição, né, esse Estado aí que está, de certa forma, né, dando algumas benesses para pois é, para a população, né, na verdade, está sendo sim desmantelado, né, gente? Não só no Brasil, a gente está vivendo isso agora, né, esse retorno do neoliberalismo, depois da queda da Dilma aí. Mas se a gente pegar a Europa, né, quantas vezes em protestos, né, lembro um tempo atrás estava a Grécia, justamente eles falam nas políticas de austeridade, quando vocês ouvirem essa palavra,
políticas de austeridade quer dizer corte de gastos. E onde é que vocês acham que eles vão cortar? Gasto social, né? Então, política para educação, gasto para saúde, né, transporte, enfim, serviços que teriam que ser garantidos, né, os serviços básicos do Estado, cada vez mais estão sendo privatizados, estão tirando dinheiro, né, e a gente, aí anos 90, 2000, esse foi o tom, né, esse discurso, por isso que é neoliberal, porque já existia, né, o liberalismo, mas aí a gente tem o neo, que é o retorno, vamos dizer, desses liberalismos, que sempre defendem o Estado mínimo, a privatização, que a gente não deve gastar dinheiro com gasto social, porque, né, quem não trabalha é porque é vagabundo, quem é toda essa ideia, pacote completo que a gente está vendo de novo aqui, né, no Brasil. O Brasil, essa um pouco foi o tom lá dos anos 90, o governo do Collor, do FHC, e a gente está voltando aí com Bolsonaro e Paulo Guedes, né, esse tom neoliberal aí, né. Nossa, é uma boa pergunta. Eu tenho uma resposta, mas ela é muito complexa. Eu acho que, assim, respondendo rapidinho só, para não te deixar sem resposta, porque, infelizmente, os partidos de esquerda eles estão mais preocupados com a eleição do que com a revolução. Tá? Aí que tá. Infelizmente, eles estão mais preocupados em cargos, né, conseguir se eleger para vereador e prefeito agora, já estou pensando em 2022. Revolução não é a praia deles, não, viu? Essa que é a maneira como eu tenho lido. Também acho que é urgente. Bom, onde é que eu estava aqui? Sim, a hipótese, né, que tem que o capitalismo no Ocidente defendeu, né, muitos governos, enfim, grandes empresários, de que sempre o crescimento econômico ele era bom, né, que mesmo que uma parte do emprego seja destruída, ele cria mais emprego em outros lugares, enfim, nada a ver, porque para crescer economicamente, primeiro que não é garantia que vai trazer mais empregos, isso é sempre um discurso que até na época da ditadura, o Delfim Neto, que era o ministro da Economia, ele dizia, tem que fazer crescer o bolo para depois distribuir. Meu Deus. Mas é mentira, gente, porque o bolo deles lá, dos ricos, né, só cresce. Crescia e cresce. O fermento que eles usam, meu Deus, né, é daqueles. Mas até agora a gente não viu essa divisão, a gente não é assim, o momento na história do Brasil que teve alguma divisão desse bolo foi nos 2 governos do PT. Eu não sou petista, não estou defendendo, gente, mas é só, né, olhar, analisar e a gente vai constatar isso, né? Por mais que a mídia fique manipulando para mostrar que não era assim, né? Talvez, eu não sei se a ideia também do partido, não sei se o partido é a melhor saída para a revolução, aí que tá, né? Também talvez a gente tenha que questionar até isso, né? Ou então, na verdade, o crescimento econômico ele pode provocar, na verdade, mais desigualdade, né, do que distribuição de renda, na verdade. Então, aqui eu achei uma charge, né, sobre isso que achei interessante. Enfim, acho que a charge diz, né, bastante do nosso mundo capitalista, né? Um sacão enorme ali, né? A riqueza criada pelos trabalhadores. Gigante, né? Mas olha só o que o trabalhador recebe. É um saquinho pequenininho. Lembrando lá né, o salário, ó, professor Raimundo. Então, assim, a riqueza, né, é o trabalho que gera riqueza. Né? O capital, por si só, parado, não gera riqueza. Né? Claro, agora a gente tem a financiarização, eles deram um jeito, né, de descobrir aí todo o esquema de conseguir fazer, gerar, né, juros e tal, mas que é uma riqueza artificial, no fim das contas. Mas o que realmente cria riqueza é o trabalho. Né? Então, só o capital. Se você tem uma fábrica cheia de máquinas lá, né, se você não tem pessoas para operar isso, não vai ter.
simplesmente, né, não vai gerar, não vai funcionar. Então, é o trabalho, né, que ainda é muito importante, dependendo da situação, né, claro que cada vez mais eles estão colocando robôs, né, produção de automóveis, por exemplo, é toda automatizada, mas ainda tem necessidade, né, de pessoas trabalhando, né. E outro problema sério, né, além da desigualdade econômica, é a desigualdade do poder, né, que o Hobsbawm coloca muito bem. Ele vai falar populações pobres e países pobres são fracos, né, em termos de poder, são desorganizados e tecnicamente incompetentes, né, porque tem toda essa pobreza. Já os mais e são relativamente mais fracos hoje do que no passado. Só um detalhe que ele não colocou, isso eu coloquei, né? Por que esses países hoje são pobres e são tão fracos? Se a gente pensar, o Brasil está sendo enfraquecido, né? Porque o Brasil é uma potência, a gente é um dos países mais ricos do mundo, né? E Bolsonaro está destruindo o Brasil mesmo, em vários aspectos, né? Mas o principal, porque esses países foram colônias, né? Toda a América Latina foi colônia, gente, né? Tanto da Espanha quanto de Portugal. A África, né, salvo 2 ou 3 países, quase praticamente toda foi colônia. Né? Então, vários países asiáticos foram colônias. Então, se hoje esses países são pobres, são fracos, eles foram realmente o mal da colonização, da exploração, sugar toda a riqueza, né, desses países. Então, meu ponto de vista, por outras leituras também, eu acho que a gente ganha muito com a análise marxista, mas também com a análise decolonial. Esse é um outro ponto de vista aí, se der tempo, talvez a gente possa trazer também mais para frente na disciplina. O mal que a colonização faz, né? Então, a desigualdade de poder, né, tem a ver com o fato, né, de alguns países terem sido colonizados. E aí, como que, né, fica essa desigualdade entre os países mais fortes e mais fracos, né? Ele está falando também do ponto de vista de um inglês, de um europeu, né? Então ele diz assim: podemos resguardar a vida e o meio ambiente dos ricos atrás de fortificações eletrificadas, né, protegidas por forças privadas e públicas de segurança. Aquela ideia, né? A polícia serve muito bem para proteger os ricos, né? E que se protege então dos mais pobres, supostos ladrões, né, com as suas cercas elétricas, né? E aí, quando chega pessoas, né, principalmente, né, no caso europeu, né, tem muitos migrantes, os refugiados que estão sempre chegando, né? Eles recebem um nível aceitável de violência, né, para controlar. Mas quando não é dentro do país deles, quando é por fora, né, internacionalmente, então eles podem bombardear, jogar bomba, né, enfim, e derrotar esses países mais fracos, né? Ele cita, né, uma frase: nós temos a metralhadora e eles não, né? A ideia de as armas mais pesadas, né, enfim, a força. E a única potência que não ocidental, né, que foi temida pelos Estados Unidos e a Europa era a União Soviética, né? E ela deixou de existir em 89. Mas, né, hoje a gente já tem outro equilíbrio de poder, vamos dizer assim. Né? Hoje a gente já tem a China, né, e a Rússia também ainda é importante. A gente tem, né, uma outra geopolítica no mundo. Então, os países ricos eles têm algumas suposições, né? Vamos dizer que a economia de algum modo irá se organizar uma vez que a presente crise dê lugar a outro surto de crescimento. Então, a ideia de seguir, né, esse ciclo sempre vai ter, se tem uma crise agora, vai ter um período bom no futuro, né? E que os pobres e os descontentes, né, tanto os que estão no país deles quanto os que estão no estrangeiro, eles possam ser contidos. Né? Eles pensam que é possível isso, né? Que a revolução não vai acontecer. Mas isso tem um limite, né? Até porque vai depender desses ciclos, né? Que poderão não, né, ter esse crescimento como os ricos querem, e também
até pode ser razoável supor, né, que os pobres não vão se mobilizar, mas não quer dizer, não é garantia, né? Pode ser que sim, chegue um ponto de tanta opressão, né, que algo aconteça. E se a gente pensar o nosso contexto atual, é um contexto para isso, um contexto de cada vez mais opressão, né? Então, assim, por isso que eu fico pensando onde é que tudo isso vai dar, né? Daqui a 5 anos, 10 anos, depois, né, de tudo isso, pensando no Brasil, pensando nos Estados Unidos, pensando no mundo em geral, né, que está nesse contexto aí de ascensão de um neofascismo, né, crise econômica, a gente tem que ficar bem atento aí o que vai acontecer, né? Mas a história pode dizer, né, que tem essas possibilidades, mas não, né, prever o que vai acontecer e achar que isso não. Então, a tarefa dos historiadores justamente é saber mais sobre o passado, a gente acaba estudando mais, né, justamente pelo que é o objeto da nossa profissão, e aí a gente tem que saber, né, justamente semelhanças e diferenças, analisar os períodos, né, dessa forma, mas aí ele faz uma brincadeira aqui, né, uma coisa que a experiência histórica também ensinou aos historiadores é que ninguém jamais aparece aprender com ela, né. No entanto, temos que continuar tentando, né, parece que a gente ensina a história e não adianta, as pessoas não aprendem, mas que é uma brincadeira também, no sentido de que é complexo, assim, né, não é garantido, né, que você sabendo história, não vá repetir os erros, até porque, como a gente está falando, né, é muito difícil, os contextos mudam, as pessoas mudam, enfim, né. Então, terminando já aqui, ele fala, né, por que as sociedades não aprendem com o passado? E ele vai dizer, porque tem muita abordagem histórica, manipuladora, né, de solução de problemas, como eu disse para vocês, não é só a gente que sabe história, que faz história, né? A sociedade ela aprende também por outros meios, aí os meios de comunicação, por exemplo, né? Que fazem uma manipulação tremenda do passado, né? E das mentes aí, né? Fazem assim, eu já tenho várias provas de fake news assim absurdas, sabe? Então, a maioria das notícias que saem, gente, é fake news. Lamento muito dizer para vocês, tá? Mas é difícil a coisa. Tem que checar muito as informações que, inclusive, né, vocês compartilham por aí, né? E acontece mesmo a distorção sistemática da história para fins irracionais, e quando não, para maus caratismos, sabe? E uma coisa que ele fala bem no final que é interessante para a gente refletir, né? Por que todos os regimes fazem os jovens estudar história nas escolas, regimes de direita, de esquerda, enfim, né? Não para formar o cidadão crítico que vai entender a sociedade e tal. Não, realmente para formar um cidadão, o cidadão de bem, sabe? Os bons cidadãos, aqueles que, né, vão andar aí com a bandeirinha verde e amarela, né, vão ser patriotas, que na verdade, vão estar seguindo, né, uma visão bem tradicional, na verdade, do que é a história, para se orgulhar, né, e colocar nisso um combustível ideológico, né, uma inspiração ideológica. E isso já acontecia, né, a gente século XVIII, XIX principalmente, a história foi muito usada para isso. E muitos historiadores, infelizmente, se prestaram a esse papel, né, mas não é o nosso caso hoje. Hoje a gente tem toda uma, né, discussão que vai contra isso. E aí ele coloca, né, não existe venda para os olhos mais perigosa, justamente que é a história que a história coloca para fazer essa justificação, né, da opressão dos estados-nação que oprimem as pessoas, enfim. E, na verdade, a nossa tarefa, então, é remover essas vendas, né, hoje. Então, trazer à tona, né, as coisas que, às vezes, a sociedade não quer ver, né. O outro trecho dele, ele vai dizer que nós somos os guardiões da memória do passado, né? Trazemos o passado e mostramos coisas que muitas vezes a sociedade não quer ver, mas a gente vai lá e mostra, né? Tira as vendas, muitas vezes, de muitas coisas. Muitas concepções aí do senso comum, muitas generalizações, o povo tal, a população tal, né? Como se todo mundo que morasse naquele lugar fosse igual.
e você vai fazer uma pesquisa, vai lá no nos documentos, né, faz a análise, a interpretação, e você vai desmontar uma série de mitos, concepções, assim, sabe? Então, é muito importante o nosso trabalho, muito importante. Enfim, era isso sobre o Hobsbawm, visão do Hobsbawm. Alguém tem algum questionamento aí sobre a visão dele, sobre o texto, algum comentário? Deu para entender, assim, a visão do Hobsbawm? Pessoal, vocês estão aí? Uhum. Certo, então. Então, gente, finalizamos, então. Então, para a próxima aula, né? Estamos combinados aí, combinadas, né? Para a apresentação, então, do texto, tá? Quem ainda não escolheu, vá lá e escolha, tá? Para a aula que vem, todo mundo tem que participar, tá? Porque vale nota, enfim. Então, né, tem que avaliar vocês, tá? Então, quem ainda não escreveu, vá lá no Moodle, comente, escolha a sua parte, tá? Como eu falei, é só uma apresentação simples aqui, né, em falar para a turma, não precisa fazer PowerPoint, nada, é só falar mesmo o que está no texto, tá? Fiquem tranquilos, não fiquem nervosos, tá? Vai dar tudo certo. Vocês vão ver se é a primeira vez, mas depois você vai ficar cada vez mais fácil, mais tranquilo, tá? E se tiverem alguma dúvida, me escrevam, mas sempre assim, as dúvidas coloquem lá no grupo, tá? Não, só se for uma questão assim muito particular, pessoal, para escrever separado, tá? Senão, porque sempre uma dúvida de um ajuda o outro daí, tá? Então era isso, gente. Quem não esqueça da presença do mudo se alguém já esqueceu. E era isso por hoje, então. Tá certo? Boa noite para vocês, tá? Boa semana. Até semana que vem. Obrigada aí.